Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E, bom, ontem foi o lançamento, a grande estreia de É Assim Que Acaba, livro famosíssimo, se não o mais famoso livro da Colleen Hoover. É um livro que, assim, eu li há 4 anos atrás e eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco da minha experiência de releitura, um pouquinho sobre o que eu achei do É Assim Que Começa e também um pouquinho do filme. Na época, pra quem chegou aqui há pouco tempo, eu tenho um canal desde 2017, aí de 2018 para de 2019 a 2022 eu comecei a postar vídeo com uma maior regularidade. E aí depois eu interrompi por causa do meu TCC, parei e tô tentando retomar por agora. E o que acontece? E eu acho que eu vou conseguir, que eu tô com uns projetinhos bem legais aí pra eu poder postar no futuro. Mas o que acontece? Eu fui olhar no Scooby, quando que eu li É Assim Que Acaba? E eu fui procurando, e eu vi que eu li em 2021. E eu falei, gente, não é possível que eu não postei uma resenha sobre o É Assim Que Acaba. Como que eu... Era a época que eu tava mais ativa no canal. E eu fui procurando e eu achei a resenha. E na época eu não sabia editar direito, eu tinha um canal há pouco tempo e tal. Não tanto pouco tempo, mas eu tenho uma dificuldade com edição de vídeo e tudo. E aí, quando eu achei esse vídeo, eu vi que eu gravei, eu joguei no YouTube, mas eu bloqueei. Então ele não tá acessível pra todo mundo. E eu vou colocar ele aqui, então desconsiderem algumas coisas, a falta de edição, mas eu vou colocar ele aqui pra vocês conseguirem ver a minha percepção quando eu era uma leitora crua de Colleen Hoover, porque foi o meu primeiro contato com a Corro, e agora nessa releitura. Mas por que eu vou começar primeiro com a releitura e não com o vídeo original? Porque eu quero falar também um pouquinho do filme. O É Assim Que Acaba, ele é um livro que fala sobre violência doméstica, ele bombou no TikTok lá durante a pandemia. E assim, desde 2016, no lançamento dele na gringa, eu vejo todo mundo falando dele. A galera que lê inglês falava, It's 200 horas é maravilhoso, esse livro é maravilhoso, papapá. E quando ele foi anunciado no Brasil, foi um surto. A galera que já era leitora surtou, tava todo mundo querendo comprar o É Assim Que Acaba. E eu fui nessa onda, eu comprei pra minha mãe o box. E acabou que, coincidentemente, eu acabei lendo primeiro os 3 livros, que é o que eu vou falar sobre eles no vídeo antigo que vai estar a seguir. Mas o É Assim Que Acaba vai contar a história da Lily, e ela conhece o Ryan, um neurocirurgião maravilhoso, perfeito, até ela descobrir que ele não é perfeito. E em contrapartida a gente vai ver o relacionamento deles e vamos ver também como que esse relacionamento vai desenvolver e como que ele vai acabar, assim, sendo arruinado. Não vou dizer porquê, mas já falei que o tema é violência doméstica, então já deu pra entender. Acho que não é surpresa pra ninguém, acho que todo mundo já sabe disso. Quando eu gravei o primeiro vídeo, eu evitei falar o tema violência doméstica, porque até então a galera sabia que era um livro de abuso, mas algumas pessoas talvez não saberiam. E em contrapartida, nós vamos acompanhar também o Atlas, que é o primeiro amor da Lily. E basicamente a gente vai conseguir ver a Lily jovem e a Lily adulta. Eu acho que fez todo sentido o filme amadurecer esses personagens. Pra mim, o É Assim Que Acaba é um livro que pra mim não fazia sentido ser um young adult, se passar ali dos 23 anos, 20 e poucos anos. Porque é um tema pesado, é uma história bem complexa e pra mim fazia muito mais sentido os atores, os personagens terem mais de 30. Ai, Jéssica, então você adorou quando anunciaram. Não, eu fui a primeira a julgar. Eu falei mal horrores quando anunciaram pra filme, eu fiquei muito preocupada. Eu falei que iam acabar romantizando, que ia ser horrível, que ia estragar o livro. Quando anunciaram os atores, meu Deus, a Blake Lively, pra que vai pôr essa mulher, gente? Meu Deus do céu. E assim, julguei. E hoje eu estou aqui pra poder falar que eu estava totalmente errada. Eu fico muito feliz. Eu assisti o filme ontem, a primeira sessão do dia de estreia, chorei horrores, assim, nossa, me senti como se eu estivesse realizando um sonho assistindo aquele filme, eu me emocionei muito, eu tenho um apego emocional muito grande com É Assim Que Acaba, eu gosto muito desse livro, e agora na releitura foi uma sensação ainda mais intensa, porque eu consegui pegar as red flags logo nos primeiros capítulos, coisas que eu não
quando eu li ele há 4 anos atrás. Mas há 4 anos atrás eu tinha a idade da Lily quando eu li esse livro. E hoje não, já tô com quase 30 anos de idade. Então eu acho que eu tô mais madura, passei por coisas, então eu consigo ver com outros olhos o início dessa história. E então, já falei que o quanto eu amei o É Assim Que Acaba. O filme tá perfeito, maravilhoso, não tenho o que comentar. Só um detalhezinho que eu vou comentar aqui, eu espero que não seja um spoiler, mas se for, você pula. O livro ele não foca tanto nas referências a Procurando Nemo. Mas isso não foi algo que me incomodou, Jéssica, pessoalmente falando. Lógico que no final do filme eu senti falta do pode parar de nadar, Lily. Finalmente chegamos à orla. Mas tá tudo bem. Mesmo assim, ainda achei o filme perfeito, maravilhoso. Amei todo mundo, amei até o Ryan. Justin Baldoni deu um show de atuação, meu Deus. Perfeito. E vamos pro É Assim Que Começa. O É Assim Que Começa vai contar a história da Lily e do Atlas depois do final do É Assim Que Acaba. O ponto de partida, o primeiro capítulo é o fim do É Assim Que Acaba. Então ele não vai contar pela perspectiva do Atlas. Ou, novamente, julguei quando Corro anunciou que ia ter É Assim Que Começa. Julguei, gente, me desculpa. Eu julguei mesmo. Achei que era desnecessário, que era o único livro da Connie Uva que não precisava de sequência, que era desnecessário, que... Estou pagando língua de novo. Mas eu adorei o livro. Terminei agora praticamente, eu achei maravilhoso. Eu gostei da forma como ela deu sequência. Eu acho que ela viu muitos vídeos do TikTok, leu muitas resenhas, viu o que a galera não tava gostando no É Assim Que Acaba e tentou dar uma consertada no segundo livro. Novamente, na releitura de É Assim Que Acaba, eu não vi os defeitos que a maioria viu, mas assim, eu gostei do É Assim Que Começa. Foi bom ver o Atlas finalmente como protagonista, já que no primeiro livro ele não é tão protagonista assim. A gente sabe que o Ryle, que é ali o epicentro do problema, né? Ele e a Lily. Mas no segundo livro o Atlas tem um espaço maior, ele narra o livro, né? O livro é ele e a Lily narrando. E foi uma delícia ver um pouco do passado do Atlas e ver esse futuro que ele vai ter com a Lily. Então, assim, não sei se é viável, se é interessante adaptar o segundo livro, mas eu sei que eu, como leitora, eu, como fã desse casal, como fã do Atlas, como a sonhadora que fiquei chorando, sonhando e apaixonada por esse casal, foi uma delícia ver que eles não precisam mais nadar. Então, assim, foi maravilhoso. Eu simplesmente amei o filme, eu amei a releitura e eu amei o É Assim Que Começa. E eu não esperava dizer isso. Mas é isso, gente. Fica aqui a minha indicação. Assistam no cinema, não percam essa oportunidade, é sério. Vai fazer falta. Vocês vão se arrepender de não assistir no cinema. E eu não vejo a hora de entrar no streaming porque eu quero reassistir novamente. Porque foi um acontecimento. Gente, obrigada por terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam se vocês tiverem curtido esse vídeo. Comentem aqui se vocês assistiram ou leram o livro. E agora, não saiam, mas agora, em sequência, vai ter a Jéssica de 2021 falando, né, 2021, 2020, não lembro, falando o que ela achou, né, 2020, gente, tem 4 anos, 2020, o que ela achou da primeira leitura de É Assim Que Acaba, com o combo do Tarde Demais de Novembro 9, mas eu vou deixar o vídeo integral aqui, porque é quase uma relíquia. Um beijo. Can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica do canal Livros Meus Mimos. E hoje eu resolvi falar do combo da Connie Uva, que é composto por É Assim Que Acaba, Tarde Demais e Novembro 9. Bom, a edição que eu comprei veio nesse box aqui. E eu ia fazer um vídeo para cada livro, mas eu decidi fazer um vídeo para os 3 e futuramente eu devo fazer um vídeo falando do Confesse, que eu quero comparar com a adaptação. E eu quero fazer um vídeo falando só do É Assim Que Acaba. Mas hoje eu vou fazer uma resenha sem spoilers desses 3 livros. Vamos começar com o Novembro 9, foi o primeiro livro que eu li.
Bom, eu já ouvi falar milhões de vezes da Colin Hoover, todo mundo ama a Colin Hoover. E principalmente o Paulo Hatz já falou 500 mil vezes do quanto ele é fã da Colin Hoover. E assim, eu sempre vi o pessoal falando, mas eu sempre achei que, como era muito hypada, falava, ai, será que é tão bom assim? Será que é isso tudo? Não sei o quê. E aí eu comprei esse box pra minha mãe, junto com O Lado Feio do Amor e aqueles 3 livros, o Sem Esperança, Em Busca de Cinderela e um que eu esqueci, Um Caso Perdido. E aí, quando foi esse mês de maio, eu comecei a ler Eu Sou a Lenda. Caso você não tenha visto a resenha, eu vou deixar linkada aqui em cima. Eu comecei a ler ficção científica, eu comecei Eu Sou a Lenda e eu não tô acostumada com ficção científica. E eu falei, por que não começar uma autora nova? Por que não Colin Hoover? E eu sempre vi todo mundo falando do Assim que Acaba, Um Caso Perdido, O Tarde Demais. E eu queria começar com um livro que eu não visse tantos comentários. Peguei o Novembro 9. Eu comecei esse livro sem ter ideia do que esperar. E assim, eu vou falar o mínimo possível, porque eu acho que quando você vai ler Colin Hoover, independentemente se você já conhece a autora, se você não conhece, se é o primeiro livro que você lê, se não é, eu acho que até os fãs talvez vão concordar comigo. Quando você vai ler Colin Hoover, você tem que ler sem saber nada da história, porque vai ser um tapa atrás do outro. Quando eu fui ler o Novembro 9, eu dei uma lida na orelha, porque é um costume meu, toda vez que eu vou ler um livro, eu leio a orelha. E aí, aqui fala o quê? No finalzinho fala assim, será que ela não passa de mais uma personagem na trama de Ben? A história gira em torno da Farrell e do Ben. A Farrell vai se mudar de Los Angeles para Nova York no dia 10 de novembro. E ela conhece o Ben no dia 9 de novembro, um dia antes dessa mudança. E assim, a Farrell, ela tem uma autoestima muito baixa porque é parcialmente queimada, que teve um incêndio na casa do pai dela e ela ficou parcialmente queimada, com queimaduras de 2º e 3º grau. E aí, quando ela conhece o Ben, rola uma ligação ali quase que instantânea. Os dois gostam um do outro, assim, rola aquela conexão, aquela atração física e tudo. Mas ela tá de mudança. Então, o que eles combinam? Eles vão se encontrar por 5 anos, porque a mãe dela acredita que você só é maduro o suficiente para namorar aos 23, e no caso, ambos têm 18. Eles vão se encontrar todo dia 9 de novembro até os 23 anos. E assim, eles vão ficar, ao contrário de um dia, né? Vou deixar a fotinha de um dia aqui. Ao contrário de um dia, eles não vão ter contato durante o ano. E uma coisa que eu achei bem interessante, porque no início eu achei que era bem semelhante com um dia, é que a autora faz uma piada, porque a premissa é semelhante a um dia. Então ela faz até uma piada com um dia e o Sintonia de Amor, o filme estrelado pelo Tom Hanks e a Meg Ryan. Vou deixar também a fotinha dele aqui, que é um pouquinho semelhante. No caso do Sintonia de Amor, né, o Tom Hanks e a Meg Ryan, que eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, eles não se conhecem, mas ela se apaixona por ele porque ela ouve ele falando no programa de rádio sobre a esposa dele que morreu, que ele é viúvo. E ele vê ela assim no aeroporto por 5 segundos e se apaixona. E eles se encontram muitos meses depois. E é incrível o filme, fica a indicação de Sintonia de Amor. Mas enfim, o Novembro 9 faz uma certa piada a respeito disso. E nós temos esses dois personagens que vão se encontrar durante o dia 9 de novembro, durante 5 anos. E, assim, Colin Hoover tem uma escrita muito gostosa. É impossível você não ser envolvido. É impossível você não querer saber o que tem no final. Tem um plot twist aqui incrível. Eu não esperava por isso. Eu fiquei muito surpresa. E eu adorei. Na hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? E assim, eu fiquei vidrada nesse livro. Só que, o que acontece? Tem uma pequena atitude da protagonista bem no finalzinho do livro, última cena, talvez penúltima cena, que me incomodou bastante. Mas assim, isso me fez tirar 1 estrela do livro. Em vez de 5 estrelas, eu dei 4. Mas assim, né? Mesmo assim, foi um ótimo primeiro contato com a Colin Hoover. Terminando Novembro 9, apesar de que eu já quero reler, porque eu vi comentários de que ele tem
cenas machistas e eu não lembro de ter lido isso, então eu quero reler esse livro. Mas assim, vale a pena se vocês quiserem ler. E aí eu dei 4 estrelas no Scooby, mas eu não favoritei. Logo em seguida eu fui para o polêmico Tarde Demais, né, o Too Late. E assim, no início do livro a Colleen Hoover já fala que esse romance não foi escrito para ser publicado, ela não tinha pretensão nenhuma de publicar ele. Era como uma válvula de escape, ela estava com bloqueio criativo, ela ia lá, escrevia alguma coisa e ponto. E assim, ele foi publicado primeiro, originalmente, no Wattpad. Pra quem, acho que 90% dos leitores, se não for 99,9% dos leitores, que leem história em Wattpad, dependendo da história, porque tem umas que não segue essa linha não, mas vamos citar então como exemplo 50 Tons de Cinza, que mais que foi no Wattpad? After. Se não foi na plataforma do Wattpad, foi em plataformas semelhantes. O Diário de uma Escrava também foi lançado originalmente no Wattpad, caso você não saiba. E aí, o Tarde Demais segue aquela mesma fórmula do Wattpad. Nós temos 2 personagens que se apaixonam, temos cenas de violência explícita, cenas de sexo explícitas e tudo mais. Só que esse livro tem o pós-fácil, aí tem o pós-fácil do pós-fácil, e em um determinado momento eu comecei a achar meio cansativo. Mas assim, é um livro que você não vai levar a sério. Por quê? Nós temos alguns personagens aqui, eu vi até algumas resenhas, algumas pessoas falando sobre isso, que alguns personagens foram simplesmente largados, assim, esquecidos durante a história, e eu concordo, teve alguns personagens que foram, mas assim, ele foi escrito para o Wattpad, então era mais é um livro que não vai te levar a sério, é como se fosse um romance de banca. Tudo bem que alguns romances de banca você leva, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Apesar dele ter todo aquele teor mais sério, porque ele conta a história de uma menina, né, que eu não vou lembrar o nome, gente. Eu tô muito ruim com o nome de personagem hoje, mas temos aqui a nossa protagonista, que namora o Asa. O Asa, ele é um traficante e ela namora com ele há 2 anos, se não estiver enganada. E vou deixar o nome da protagonista aqui, quando eu editar. E ela tá namorando o Asa, e ela tá namorando com ele porque o irmão dela tem um monte de problema, ele tem umas doenças e tudo mais, e ele tem que ficar internado. E meio que o Asa paga essa internação dele nesse hospital. E assim, nós vemos essa menina presa nesse relacionamento, ela tá fazendo faculdade, por causa do irmão dela. Ela está com ele pelo irmão. E aí um belo dia, gente, tô falando um resumo da sinopse, não é spoiler, tá? Isso acontece no primeiro capítulo. Um belo dia, ela conhece na sala de aula dela na faculdade um cara, Charles, não vou lembrar o nome dele de novo, mas enfim, Carter. Ela é Sloan. A Sloan vai conhecer o Carter na sala de aula. E ele é um cara fofo e rola, aquela química, aquela atração instantânea e tudo mais que a gente já tá acostumado de livros de romance. E ela vai conhecer o Carter. Só que depois ela vai descobrir que o Carter, ele meio que vai trabalhar como traficante pro Asa. Mas nós, leitores, vamos descobrindo no decorrer da história que, na verdade, ele é um policial disfarçado, ele não é um traficante. Ele tá trabalhando para poder quebrar esse esquema de tráfico de drogas, que o Asa é o maior traficante de todos os campos que existem nessa cidade aqui, que eu não lembro qual que é a cidade. Minha memória tá péssima hoje. Mas assim, ele é um livro envolvente, ele te cativa, você vai ficar vidrado do início ao fim, você vai ficar com dó da Sloan, você vai ficar com raiva da Sloan, eu fiquei com raiva, mas eu também fiquei com dó. Novamente, livro que tem uma violência bem grande, então ele tem cenas assim grotescas de violência sexual e assim relacionamento abusivo. Mas assim, foi um livro que me conquistou. Eu fiquei vidrada, eu só pensava nele, tanto que eu li ele com 24 horas, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse Tarde Demais.
E assim, gente, põe uma música triste pra tocar e vai lendo ele, porque aconteceu isso comigo. Eu coloquei uma música do Eurythmics, não sei como é que pronuncia o nome deles, I Saved the World Today, e ouvi essa música inteira no repeat o tempo todo, enquanto eu tava lendo esse livro. Foi uma trilha sonora assim. Eu ouço a música e lembro trechos do livro, porque eu acho a música triste, eu achei que combinou com a história. Mas assim, é um bom livro, mas não leve esse livro a sério, porque senão você realmente não vai gostar. Ele é um livro que você tem que levar ele, mas como um livro que vai te tirar de uma ressaca, um livro que você tá lendo muita biografia, não sei, muito livro de terror, de suspense, ele vai te tirar um pouco aquela carga pesada e vai ser um bom passatempo, mas não leve ele a sério, beleza? E aí, nós temos o quê? Aquele livro que você vai levar a sério. Aquele livro que quando você começar a ler, você vai ficar apaixonado. Você vai querer conhecer esses personagens. Você vai querer carregar a personagem principal no colo. Você vai querer limpar as lágrimas dela e falar assim, conta comigo, eu tô aqui, conversa comigo, vamos resolver isso. É assim que acaba. Eu acho que todo mundo ama o É Assim Que Acaba. Todo Booktube, Booktwitter, Book Instagram, todo mundo que já leu É Assim Que Acaba ama o É Assim Que Acaba. E eu não vou falar do que ele se trata porque eu quero fazer um vídeo com spoiler sobre ele. Mas ele se trata de um tema muito delicado. E basicamente é sobre a Aline, que conhece o Riley. E os dois, ele é neurocirurgião, um cara perfeito. E os dois vão, eles meio que se apaixonam e eles vão desenvolver um relacionamento no decorrer dessa história. Só que num determinado momento, um ex dela vem à tona e ela fica meio que dividida. Assim, eu acho que eu não preciso dizer o quanto eu amei ele, porque aqui, todo marcado, eu fiquei apaixonada com essa história, eu fiquei com raiva, eu já sabia que ele se tratava de um assunto delicado, eu sabia qual era o assunto. Por isso que eu não quero contar pra vocês, porque talvez vocês já tenham ouvido, mas se você não sabe qual que é esse assunto, não pesquisa, só leia. Eu acho que quanto menos você souber, melhor. Porque eu sabia qual que era o assunto e eu fiquei lendo e falando, gente, quando é que vai acontecer? Uai, mas não tô vendo isso, quando é que vai acontecer? E isso meio que me atrapalhou um pouco, mas isso não significa que ele não seja 5 estrelas favoritado e até o momento o melhor livro que eu li da Colleen Hoover. Além desses 3, o Tarde Demais, eu também coloquei 5 estrelas e eu acredito que eu favoritei porque passou, apesar de algumas coisas eu não ter gostado, tipo esse monte de pós-fácil e tudo, porque eu comecei a achar um pouco repetitivo, mas a leitura desenvolveu muito bem e eu fiquei assim, apaixonada com a história, então eu dei 5 estrelas e favoritei. Mas é assim que acaba de todos os livros da Colleen Hoover que eu li, é o melhor. Além desses 3, eu li o Confesse. Eu estou lendo agora O Lado Feio do Amor e eu li o Regretting You, que também é muito bom. Mas enfim, o É Assim Que Acaba é incrível. E eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Toda mulher tem que ler esse livro. E aqui no finalzinho tem um comentário da Colleen Hoover contando a nota da autora, contando o porquê que ela escreveu esse livro, no que ela se inspirou. E assim, gente, meu Deus, que livro! Se você não leu, leia. E assim, nossa, eu ouvi dizer que vai ter uma adaptação, né? Vamos ver se vai rolar mesmo, porque alguns anos atrás eles falaram que ia ter adaptação do Lado Feio do Amor. Até hoje nada. Tivemos até trailer, né? Caso você não tenha visto, eu vou ver se eu acho no YouTube e vou deixar linkado aqui embaixo. Mas dizem que vai ter adaptação de É Assim Que Acaba. Caso você não saiba, tem a adaptação de Confesse. E eu comecei a assistir, mas eu meio que parei, eu pretendo continuar, porque eu também já li o livro. Eu li o livro antes de assistir a adaptação. É uma minissérie de 7 episódios e, tipo, são 5, 6 minutos cada episódio. Mas se você me perguntar, Jéssica, se eu nunca li Colleen Hoover, qual livro você me indica primeiro? Eu vou falar aqui sempre. Leia o É Assim Que Acaba primeiro. Porque eu indiquei pra minha mãe Colleen Hoover, ela começou a ler O Lado Feio do Amor e ela tá odiando O Lado Feio do Amor. Talvez não odiando, mas ela não tá gostando tanto. E eu tô tentando convencer ela a ler O É Assim Que Acaba porque eu acho que ela vai amar. E eu acho que todo mundo vai amar esse livro porque realmente ele se tornou um dos favoritos do ano, se não for um dos favoritos da minha vida. Então, se você quer ler, quer começar a ler Young Adult, né, o YA, Jovem Adulto,
e quer ler Colin Hoover, ou você não conhece a Colin Hoover, quer ler uma coisa diferente, leia o É Assim Que Acaba. Ele é um livro, apesar de curto, 300, quase 400 páginas, ele é um livro profundo, ele tem uma escrita que não vai te deixar cansada, não é uma escrita cansativa, ele tem personagens cativantes, ele tem uma história muito verossímil, e ele é tocante, ele é sensível, ele é incrível, e ele fala de um assunto extremamente importante. Leia o É Assim Que Acaba, e assim, se você já leu e gostou, me conta aqui embaixo. Qual que é o seu livro preferido da Colin Hoover? Me conta aqui embaixo também. E assim, gente, obrigada por terem assistido esse vídeo. Dê um curtir aí se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!